Olá, então a ideia agora nesse momento é, levando em conta que eu sei que boa parte das dificuldades quando a gente faz análise de circuitos de corrente contínua está em Tevenan, eu vou fazer uma sequência de alguns exercícios, né, um exercício por vídeo de topologias diferentes de aplicação de Tevenan que eventualmente pode causar alguma dificuldade. A explicação mais completa, mais ampla de como é que funciona o Tevenan está em outro vídeo, né, eu vou botar o link no final desse vídeo ou na descrição do vídeo. Se alguém quiser tentar buscar algum conhecimento mais básico sobre o método em si, tá? Nesses exercícios eu vou fazer a aplicação direta do método. Bom, esse exercício aqui, a gente vai ver que o ponto dele é que a gente pode eventualmente gerar alguma confusão em relação a essa fonte aqui, em relação a essa fonte aqui, não? Basicamente é o seguinte, ó, tudo que está, que não vou equivalente na TVNAN, que é o caso dessa fonte aqui, não me importa, tá? Então tem que levar em conta que isso aqui, se tiver uma fonte das fontes, um abacaxi ou o que for, não importa o que tá aqui, certo? Porque não aplicando o método, tudo que está entre o ponto A e B, que eu não vou equivalentar, eu saco fora, tá? Eu só boto de volta quando eu colocar, quando tiver o equivalente TV no final. Então, essa fonte aqui, ó, eu posso levar em conta que eu não vou usar, então é como se ela não existisse, certo? Beleza, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou aplicar o método. Bom, o que eu faço aqui no método? Tá? A primeira coisa que eu vou fazer no método é equivalentar, redesenhar o modelo que eu tenho, né? Sem o ponto que eu não desejo equivalentar e marcar um ponto AB, né? Então, é como se eu redesenhasse aquele circuito ali sem a fonte de tensão. Então, fica um circuitinho bem simples, né? Ou seja, um circuito assim, certo? Dessa forma aqui, tá? Então aqui está ele, certo? O ponto AB está marcado ali, né? É o mesmo ponto AB, já foi dado no início, né? Esse é meu objeto de análise, né? Bom, depois o que eu tenho que fazer, né? Depois o que eu tenho que fazer é fazer a avaliação de TVNAM, tá? Ou seja, da resistência TVNAM, desculpa, né? Ou seja, a resistência TVNAM vai ser o quê? Vai ser a resistência vista do ponto AB sem as fontes. Ou seja, a partir desse circuito aqui, né? Eu vou redesenhar todo ele sem essas fontes aqui. Onde tem fonte de tensão, eu coloco um curto-circuito. Então, fica um circuito assim, certo? Esse aqui vai ser o RTH que eu estou calculando, tá? Aí lembrando que aqui eu tinha uma resistência de 60, aqui uma de 30 e aqui uma de 25. Ou seja, o que é que vai ser a RTH? Vai ser a resistência vista do ponto AB desse sistema aqui, né? Facilmente a gente consegue enxergar, né? Que a resistência vista do ponto AB, que é a resistência, nada mais é do que o 25 ohms em série com a combinação desses dois, ou seja, vai ser 25 mais o 60 em paralelo com 30. Se vocês resolverem isso, vocês vão achar que isso aqui vai dar 45 ohms. Essa resistência TVNAM, fácil, né? Bom, normalmente a resistência TVNAM não vai ser o ponto de maior aflição na hora de resolver o circuito, né? O ponto de maior problema no circuito assim, porque eu vou ter essa fonte de tensão aqui, né? Se refere ao eixo TVNAM. Eu vou calcular o eixo TVNAM aqui do lado, para ficar um pouco mais fácil, certo? Vou colocar aqui do ladinho, ou seja, eixo de TVNAM, tá? Ou seja, o que é eixo TVNAM? Eixo TVNAM é a tensão vista do ponto AB, certo? Instintivamente, né, quando chega em circuitos mais simples, eu basicamente diria que a tensão do ponto AB é a tensão desse resistor aqui, né? Só que tem que tomar cuidado com o seguinte, com essa fonte aqui, né? Essa fonte aqui, se eu olhar, ela está desconectada do sistema, né? Certo? Ou seja, eu posso afirmar com certeza que essa fonte ela não injeta corrente no sistema como um todo. Isso é fato. Mas, apesar dela estar desconectada, ela vai continuar tendo uma tensão nos seus terminais, ou seja, uma diferença de potencial. Então, sempre que eu tiver uma fonte aqui, ó, eu tenho que fazer uma malha aqui e analisar esse circuito que eu estou analisando, que eu estou avaliando. Ou seja, se eu levar em conta que tem uma corrente saindo aqui, né, vai ter uma corrente descendo aqui, né, ou seja, a polaridade é mais e menos, ou seja, em cima mais, ou em cima embaixo menos. A resistência, essa resistência aqui de cima aqui, a gente pode colocar, depois a gente vai ver como é que funciona, que a corrente está vindo para cá, né, ou seja, mais e menos, e a fonte de tensão, a polaridade é dada, tá? Se eu fizer uma análise das malhas aqui, seja uma malha desse jeito aqui, o que eu tenho? Eu tenho que a tensão nesse resistor aqui, ou seja, a tensão nesse resistor daqui, que é a resistência de 30 ohms, ou seja, menos mais o V
de 30 ohms, ou seja, a tensão no resistor de 30 ohms. Lembrando como é que eu faço a análise das malhas, ou eu começo a analisar e pego o último sinal, o sinal de saída, então mais a tensão no resistor de 30 ohms. Depois que eu vou analisando, o que eu vejo? Menos a tensão da fonte de tensão, ou seja, menos 10. Ou seja, menos 10. E depois o que eu tenho? Eu vou analisando a malha, eu enxergo a menos a tensão nesse resistor aqui, 25 ohms. Menos o V do 25. E depois eu tenho o que? O menos o VAB, certo? Então, menos o VAB ou V de Thevenin. Isso tudo vai ser igual a 0, certo? Essa é a minha malha, tá? Quando for analisar esse circuito aqui, o que eu vejo, tá? Bom, a tensão de 30 ohms, eu vou ter que analisar e calcular. O 10 é um valor dado e o V de 25 é a tensão no resistor de 25 ohms e o VAB é meu objetivo da análise, tá? Se eu isolar isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que VAB ou ETH, né? VAB é igual, passa ele para o outro lado, é igual a tensão do 30 ohms menos 10 menos V25, certo? Bom, vamos fazer algumas avaliações aqui, tá? Então, VAB vai ser igual a... uma sala de transferência, ou seja, quanto é que vale a tensão nesse resistor de 25 ohms aqui? Se eu olhar nesse circuito aqui, ou seja, sempre quando eu olho terminal, eu olho esse circuito aqui, né? Esqueço o circuito original, eu vou ver o quê? Bom, a primeira coisa que tem que lembrar é o quê? A tensão no resistor só existe se houver passagem de corrente. Quando eu olho esse circuito aqui, ó, vai estar passando corrente pelo resistor de 25 ohms? Não vai. Então, de cara, eu já posso assumir que a tensão aqui vale 0, ou seja, não vai ter tensão aqui. Então, me resta duas tensões só para calcular. A do 10, que foi dada da fonte, e a tensão do 30 ohms. Então, na verdade, eu tenho que saber qual que é a tensão que existe no resistor de 30 ohms. Se eu olhar o circuito aqui, ó, eu tenho uma fonte, eu tenho um resistor e tem essa fonte aqui. A gente viu que essa fonte aqui não injeta corrente aqui, então ela não contribui para a tensão aqui. No final das contas, que eu tenho um circuito assim, ó, ou seja, uma fonte de tensão com dois resistores em série. Ou seja, eu tenho que saber só a tensão em um desses resistores que está em série. Eu tenho várias formas de calcular isso. Eu posso calcular a corrente total que sai daqui e passa por esses dois resistores. E aí, com essa corrente total, eu calculo por lei de Ohm a tensão que passa aqui, ou seja, I vezes R. Ou eu posso usar a equação de divisor de tensão, que é o quê? Que ela leva em conta os resistores em série e a fonte de tensão que está sendo aplicada nesse resistor em série. Se eu fizer isso, eu vou achar que V de 30 pode ser calculado da seguinte forma: 15, que é a tensão que é dividida, vezes a resistência que eu desejo saber a tensão, que é 30, dividido pela resistências que estão em série, ou seja, 30 mais 60. Tudo isso menos 10. Logo, o VAB vai ser, resolvendo esse sisteminha, ou seja, 15 vezes 30 é dividido por 30 mais 60, eu vou achar que a tensão vale 5 menos 10. Logo, ETH, que é a mesma coisa que VAB, vai ser igual a menos 5 volts, certo? Menos 5 volts. Ficou 5, ficou esquisito, menos 5 volts, certo? Então isso, então é assim que eu resolvo. Cuidado maior que a gente tem é com essa fonte aqui. Ela não injeta corrente, ela não vai participar de nenhuma forma nas correntes que estão circulando nos resistores, certo? Mas na hora de calcular a tensão de Thevenin, ela é importante. Ah, detalhe, quando a tensão de Thevenin é negativa, significa o quê? Significa que a polaridade que eu assumi, que o positivo no A e o negativo no B, está errado, ou seja, eu vou ter um Thevenin invertido, onde o positivo vai estar aqui embaixo e o negativo aqui em cima, certo? Então é isso. Então, voltando para um circuito desse tipo aqui, certo? Duas coisas que eu posso me enganar, ou seja, o que está entre o ponto A e B, mesmo sendo fonte de tensão, fonte de corrente, não importa, não me importa. Se eu seguir o método, eu vou ver que quando eu faço o método, o que está entre os elementos A e B, eu não vou utilizar. E fonte de tensão, certo? Que quando eu faço o passo 1 e 2 estiver desconectada,
ela é importante para mim. Por isso que é essencial sempre quando for calcular ETH, ou seja, tensão de Thevenin, que eu use o teorema use malhas para calcular a tensão aqui. E aí eu vou ver que a tensão dessa fonte de tensão ela é muito importante, certo? Então isso, esse é um exemplo, um exercício Thevenin mais simples, certo? Mas que eventualmente eu pode ocasionar algum engano em função dessa mudança de topologia. Bom, na sequência a gente vai ter outros vídeos com outros exercícios, também fogem um pouco da topologia normal, e aí sim vocês vão ter uma abordagem mais completa de Thevenin, que na minha opinião é a parte em circuitos, em análise de circuitos dos teoremas que existem, né? Que é um pouquinho mais complicada na resolução, certo? Então tá, é isso, até mais.